E aí, salve, salve mundo moderno, beleza rapaziada? Eu sou Thiago Maia e hoje eu tô aqui no canal Eu Te Amo Madureira para mais um bate-papo aqui no nosso Papo Suburbano. E hoje eu vou conversar com um ser humano diferenciado que eu tive a oportunidade de conhecer há mais ou menos um ano atrás, acho que um pouquinho mais de um ano, num evento que eu tava cobrindo pro canal Eu Te Amo Madureira. Foi um evento lá no Parque Madureira, na verdade, nesse dia eu estava cobrindo um videokê e... não sei, sabe aqueles dias especiais que alguma coisa toca o seu coração? Vai ali, tem uma feirinha rolando ali, faz umas imagens ali também. Mas eu conheci algumas pessoas e essa pessoa que está aqui foi uma dessas pessoas que eu conheci. Essa pessoa é uma pessoa que tem uma energia diferenciada. Só estive com ela uma vez na vida, a segunda vez que eu estou com ela aqui. E mesmo assim eu venho acompanhando o trabalho dela na internet. A gente teve uma troca muito legal pela internet. Ela é numeróloga, além de numeróloga, ela é taróloga, escritora, empreendedora, artesã e uma mulher com uma positividade, com uma leveza, que eu tô até arrepiado aqui agora, gente, de verdade. Então, com vocês, Ana Galvão, querida, muito obrigado pela tua presença aqui. Tô muito feliz, de verdade. Meu amor, a gratidão é minha, né? Eu acho que a gente tem sempre que fazer troca. O nosso encontro não foi por acaso. Não existe acaso nesse mundo. Justamente. E, assim, é muito importante. E eu também quero te agradecer por essa oportunidade. É um espaço onde a gente pode transmitir o conhecimento que a gente tem e quando a gente consegue elevar, quando a gente consegue despertar uma coisinha, nem que seja numa pessoinha só. Nossa, já está de bom tamanho. Isso é o que a gente estava falando aqui antes. Exatamente. Faz todo sentido. Se a gente conseguir atingir uma pessoa, a gente já está muito no lucro, né? No lucro. E você realmente expandiu a minha mente, assim. A gente vai começar pelo início, a gente tem muita coisa para conversar. Eu gosto de falar e você também gosta. Então acho que a gente vai render esse papo aqui bastante. Eu vou deixar a numerologia um pouquinho mais à frente. Vamos começar pelo início. Eu quero entender quem é Ana Galvão, como começa a tua história. Quem são seus pais, quem são seus irmãos, como começa a tua vida lá no início, na tua primeira lembrança? Bom, aí são muitas lembranças, né? A pessoa já está com 58 anos, então é bastante coisa que tem. Meus pais, eles já são falecidos, né? Mas a minha infância, ela foi toda no subúrbio, né? Eu nasci na Tijuca. A minha mãe estava com casa alugada, ela comprou uma casa em Cascadura, e aí eu fui para lá muito, muito cedo, com 6 anos eu estava em Cascadura, e estudei lá. Assim, uma das lembranças, quando você fala em lembrança, uma das minhas melhores lembranças foi a escola, o estudo. Eu sempre fui uma pessoa muito de estudo, muito de gostar de conhecer, de estudar, isso desde muito nova. Então, a escola era uma escola pública, eu acho que nesse tempo, né, tinha aquela coisa da escola pública ser uma escola forte. E eu tinha artes cênicas, com muito pouca idade, eu escrevia peça de teatro, fazia figurino, a professora ficava meio que maluca comigo, porque eu tomava muito que à frente. Não tinha assim, muito, assim, um olhar muito generoso dos alunos, porque era aquela pessoa que estava sempre muito à frente. Estudei piano, tudo nessa área de Cascadura. Minha mãe vende a casa e também por uma obra do destino, vamos botar assim, né, entre aspas, um comprador, a casa da frente estava sendo vendida, minha casa era dos fundos e esse comprador queria comprar tudo. E aí minha mãe veio parar em Madureira. Eu vim para cá, em Madureira, eu moro muito pertinho, eu moro na esquina da Portelinha. Que maravilha, pertinho do Parque Madureira. Eu moro em frente à Praça Paulo da Portela. Ih, que maravilha. Então, assim, a Feira ali das Iabás... Sim, a Feira das Iabás, a minha rua, ela assim, tem a rua que sobe e a rua que desce, a minha rua é que desce e que dá. Assim, eu saio de casa, eu tropeço maravilha. E caio no Parque de Madureira. Então, assim, eu vim para cá quando eu tinha 10 para 11 anos. Saí algumas vezes, né? A vida vai levando a gente, né? Eu saí algumas vezes, mas é aqui que sempre tem a minha volta, a minha casa, a casa que meus pais deixaram. Eu tenho só um irmão. Esse irmão vive hoje, porque a gente fez uma troca, né? Na realidade, eu fiz uma casa em cima da casa da minha mãe para eu viver. Eu casei, tive filho. Fiquei ali. Você tem quantos filhos? Um filho só, graças a Quantos Deus, anos? amém do Senhor, 17 anos. Meu Deus, ele tem. E eu já também tive ele já dobrando cabo da Boa Esperança. Já tive ele já velhinho. Então, assim... Aí você construiu a casa. Construí a minha casa. Eu estava solteira na época, construí era só para mim, mas aí casei, tive filho. Quando a minha mãe morre, na época eu não morava lá mais, eu estava morando em Jacarepaguá. E
para mim foi um marco. Foi assim, o primeiro grande marco da vida foi a morte da minha mãe. Imagina. Porque eu tive que voltar para Madureira. Né? Eu estava num lugar até que me cabia bem, eu estava trabalhando muito perto ali, né? Tava tudo muito fluido. Mas aí houve, parece que aquele corte, né? Quando você está indo, caminhando, houve aquele corte. E um corte muito dolorido, né? Porque é a falta de uma pessoa, de uma base sua, né? Do teu alicerce. Isso foi mais ou menos em que ano que sua mãe faleceu? A minha mãe morreu em 2013. 2013. 2013. Faz em 10 anos esse ano. E aí você estava nessa época em Jacarepaguá? Estava em Jacarepaguá. Aí sua mãe falece, você vem para Madureira. E assim, eu venho para Madureira porque eu tenho que tomar conta, porque na realidade a minha família, o núcleo familiar é muito pequeno. Eu tenho meu filho, nessa época eu já estava separada. Então é eu, meu filho, o meu irmão, que não constituiu família. Não tem filhos. Não tem filhos, não tem esposa. E meu pai. Então ficou tudo muito pequenininho, né? E era só meu irmão e meu pai. Então volto eu para eu poder tomar conta do meu pai. E isso seu pai com quantos anos? Meu pai, na época, meu pai estava com 79. Minha mãe estava com 70. Minha mãe estava com 78, meu pai estava com 77. E aí foi muito doído, foi uma coisa assim, também cuidar dele emocionalmente, porque ele estava, são mais de 50 anos juntos, nunca separados. Enfim, e aí eu volto para Madureira, e aí começa a me desconectar um pouco dessa minha vida profissional, porque eu estava trabalhando num trabalho muito burocrático, trabalhava, né, dentro da Rede Globo, mas eu trabalhava como funcionária lá, e já não estava mais dando, né, o caminho daqui para ir para lá, eu emocionalmente também, meu pai emocionalmente também, e aí acabou que eu me desliguei de lá. Isso depois que sua mãe faleceu? Depois que a minha mãe faleceu. Quantos anos de Rede Globo? Mais de 13 anos de Rede Globo. Eu passei 2 períodos na Rede Globo, né? Dentro mesmo do Projac e também fazendo algumas coisas dentro do JB, lá do Jardim Botânico. Sim. Mas no total, aí, mais ou menos uns 13 anos de Rede Globo. E nessa época, qual era a tua função dentro da Rede Globo? Eu comecei na Rede Globo com artesanato. Legal. Porque, assim, é sempre aquele um alto, né? E depois você caminha para outro lugar. Eu trabalhava num serviço burocrático, eu conheci o meu marido, né, o pai do meu filho, eu conheci ele dentro de uma clínica, eu era faturista. Então, eu comecei a minha vida profissional como faturista. Trabalhei em alguns lugares como faturista. Café Canaã, eu era faturista. Eu fui para essa clínica como faturista. Desculpa a minha ignorância. Sim. O faturista, ele faz o quê? Ele toma conta do dinheiro que entra. Na época, por exemplo, eu trabalhava numa clínica de radiologia. Então, todos os exames que eram feitos, as guias eram passadas para mim. E aí a gente, por exemplo, tinha vários convênios. Então, a gente tinha que separar as vias dos convênios e aí fazer a cobrança dessa quantia por mês que cada convênio tinha de atendimento. Legal, muito legal. Então, eu fazia esse serviço. Eu comecei como auxiliar, saí de lá como chefe de faturamento, mas eu já não tinha mais para onde subir. Entendi. E aí é um negócio tão assim, é muito pessoal, porque no meu caso, parece que eu estava desconectada de mim. Aquela sensação de que você está indo para o trabalho e você está indo para a forca. Tu já sabe tudo que você vai fazer, já não tinha uma novidade, pessoas, o próprio trabalho em si. E eu sempre tive uma vertente para o artesanato. Eu escrevia. Não querendo te cortar, inclusive, esse artesanato que está aqui na mesa, essa escultura, que eu não sei se eu chamo de artesanato ou escultura, é tão linda, que daqui a pouco a gente vai falar um pouco, a gente vai chegar na parte do artesanato, vamos falar dos detalhes, mas essa linda escultura que está aqui na mesa, a Ana que produziu do zero, né? Esculpida, e daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho dela. Mas aí você estava falando... Eu sempre gostei do artesanato. Sim. E hoje, a partir do momento que você passa a se conhecer um pouquinho, quando a gente chegar na parte da numerologia, vai entender um pouquinho melhor, você não conseguia entender o porquê disso. Tinha meu lado burocrático, tinha aquele lado mais mental, mas o meu lado de artesanato me puxava muito. Eu comecei a fazer bijuteria.
fiz bijuteria e, na época, era noiva do pai do meu filho. Falei, olha, vou sair e vou me jogar na bijuteria. Estou com você e vamos embora. Fiz Feira da Providência, ia para São Paulo, comprava peça. Isso antes do teu filho nascer? Antes do meu filho, antes de eu casar. Antes de você casar. Antes de eu casar. Se você estava mais ou menos assim, não precisa ser exata, mas mais ou menos que faixa de idade? Na casa dos 20, 30? Na casa dos 30 anos. Na casa dos 30 anos. Porque eu casei, eu estava com 36, então isso aconteceu uns 2 anos antes. Então, assim, 34, 33, eu estava mais ou menos nessa faixa de idade. Entendi. E comecei a fazer e seguir. Só que era na linha de frente, era barraca. E fazia algum evento. Aí tinha um evento de alguma coisa ligado ao artesanato, vamos embora levar as bijuterias. Numa dessas, porque também a gente vai entender como é que é o mecanismo de cada um. Né? Eu sou essa pessoa que, quando faz alguma coisa, tem que ser única. Tem que ser alguma coisa que tenha a minha cara, a minha identidade, eu tenho que me reconhecer ali. Então, as peças de bijuteria eram feitas de uma forma diferente. Eu trabalhava com crochê, só que em metal. Eu trabalhava com crochê feito em linha de metal. Então, era cordão, era pulseira, era top, era cinto, porque eu tinha... O metal era muito maleável, eu conseguia fazer o crochê nele, e aí eu conseguia fazer peças diferenciadas. Uma pessoa chegou na minha barraca e me convidou para eu dar aula. Você já se interessou em dar aula de bijuteria? Eu falei, ótimo, porque assim, estava justamente entrando naquela fase da China que chega e que qualquer coisinha era muito barata e tinha muito brilho. E aí eu falei, não, vou entrar na aula. E comecei a dar aula de artesanato, eu dava aula de bijuteria, e dei aula no Senac, dei aula no Sesc, dei aula para a prefeitura. E, belo dia, aí eu estava trabalhando num projeto artesão do Senac, e tinha alguns artesãos que foram convidados a fazer uma feira dentro do Projac, num projeto de ação e cidadania. Nesse projeto, eu fui lá com o material que era diferenciado e fui convidada para dar aula dentro do Projac de bijuteria para funcionários. Olha, legal. Porque, no caso, a Globo, nessa época, ela queria que os parentes, a gente começou com os funcionários, mas a primeira, segunda turma não deu muito certo. São pessoas muito nervosas, a pessoa pegava o alicate para fazer um negócio, a pessoa tremia, a pessoa queria... ficou ruim. Então, virou para que a gente desse aula para os parentes dos funcionários. Para que esses funcionários, esses parentes, conseguissem entender o nervoso que a pessoa chegava em casa, porque a Globo exige muito, literalmente, você trabalha bastante lá dentro. Então, o entendimento daquela família do trabalho que era feito. Então, eles levavam para dentro do Projac. A gente tinha os dias de aula dentro do próprio Projac. Eu trabalhava na parte de cenário, tinha um mezanino ali. Então, essas pessoas chegavam. Então, assim, eu cheguei a dar aula para sobrinha de Wolf Maia. Eram parentes de funcionários e escalão mais alto. Sim. Então, ali eu fiquei dando aula. Fiquei dando aula ali por muito tempo. Cheguei a ser coordenadora do projeto, porque as meninas do RH já não estavam mais dando conta, a coisa cresceu bastante, né? Tanto que a gente saiu do Projac, a gente foi para a Taikon, porque cresceu, né? Cresceu muito. A gente ficava com a produção na realidade, a desprodução de alguns produtos, né, de algumas novelas. Então, o que sobrava, o pessoal do artesanato chegava lá e catava para a gente poder ter material para as pessoas trabalharem. Então, tinha aí um serviço que era para mim, foi muito gratificante nessa época, porque eu estava trabalhando com o que eu queria. Legal. Ensinava muito e tinha um reconhecimento que, para mim, né, quando você tem essa missão de repente, levar algum conhecimento, foi muito importante para mim os casos de sucesso. Quando chega uma pessoa que não conseguia fazer, estava querendo desistir, você não vai desistir, não, vem que você consegue, vamos fazer, vai começar do pouquinho, enfia a bolinha aqui, vamos lá. E, no final das contas, essa pessoa estava mantendo a casa, porque o marido estava desempregado, e ela começou a fazer bijuteria para vender, e ela começou a dar um sustento para a casa, de uma coisa que ela achava que ela não ia conseguir fazer. Então são momentos, são situações que vão te dando assim, um alento, né? Te aconchega o coração. Que legal. Depois daí, né, eu estava ali dentro, o projeto acabou,
teve muitas mudanças dentro da Rede Globo, esse projeto acabou. E aí, por consideração para as pessoas gostarem muito do próprio trabalho e responsabilidade, enfim, porque eu sou bem Caxias para trabalho, eu fui chamada para trabalhar no posto médico como atendente, dentro do Projac, que tem um posto médico. Foi nessa fase aonde a minha mãe faleceu e eu tive que sair dali, porque aí eu tinha um horário mais certinho, eu não estava conseguindo chegar na hora, tinha coisas que eu tinha que fazer para o meu pai. Enfim, eu tive que sair de lá. E quando eu saí, foi quando eu literalmente fiquei meio que desconectada. Eu estava meio oca, e sempre assim, o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu vou fazer da minha vida? E o que eu faço agora? Porque eu já estava numa certa idade, não tão facinho para arrumar trabalho de carteira assinada. E aí eu comecei a procurar alguma coisa que me chamasse a atenção, que eu gostasse de fazer. Foi quando eu encontrei os números. Antes de falar dos números, eu queria te fazer uma pergunta que eu sempre faço para os meus convidados. Você, como suburbana, você saiu da Tijuca, com 6 anos de idade estava em Cascadura, e depois, na sua juventude, com 11, 12 anos, você estava em Madureira. Estava em Madureira. E como que foi, a gente já vai voltar para os números, mas eu quero saber como foi a tua infância em Madureira. Isso é o quê? Há 40 anos atrás? 45 anos atrás. Como que era a tua infância em Madureira? Como era muito Madureira? diferente de hoje, Quais né? são as principais mudanças que você enxerga? Eu vejo sempre evolução em tudo. E a evolução, ela vai ter sempre, a gente vive em dualidade. Tem sempre o seu lado bom, e também tem sempre o seu lado mais desafiador. Na minha época de infância, na época dos meus 14 anos, eu saía daqui e eu ia estudar em Marechal Hermes. Meu segundo grau ele foi feito em Marechal. E eu transitava muito, né, entre um bairro e outro, morava aqui. E aqui eu sentia falta, nessa época, de diversão. Existiam algumas coisas, né? Tinha um Papaleone aqui, tinha alguma coisa muito esporádica, tinha o próprio Tem Tudo, que estava nessa época num fervo danado. Mas não tinha uma coisa que fosse assim, de repente, ou a noite toda, ou alguma coisa para a minha idade, porque essas casas, elas tinham uma idade assim, né, de frequência para maior. E Marechal me dava isso. Então eu sentia muita falta. Esse bairro, né, na minha época de juventude, era muito comercial. Nessa época, eu acho que o Mercadão ainda nem tinha pegado fogo ainda, porque teve né, o evento que teve aí, o incêndio do Mercadão, mas sempre foi muito comercial. Então, o comércio muito forte. Qualquer coisa que você queria. Eu lembro que a minha tia, que morava em Campo Grande, que morava em Bangu, compra um negócio aí que Madureira está mais barato. Era tudo aqui em Madureira. Essa parte sempre foi muito boa, porque a gente sempre teve tudo. E como eu estou aqui na porta, eu saio de casa, em 2 palitos eu estou no centro de Madureira. Então, assim, sempre foi muito abundante nessa parte de comércio, mas na parte de diversão, principalmente na minha faixa de idade, não tinha muito. Isso eu sentia um pouco de falta, tanto que eu ia para outros lugares, no caso Marechal, onde a gente vai chegar lá em Marechal. Mas aqui, com o passar do tempo, hoje está infinitamente melhor. A gente ganhou esse Parque de Madureira aí, onde a gente tem atividade para qualquer idade. É um lugar incrível. É um lugar incrível, onde assim, o idoso, o jovem, ele tem aonde ele pode fazer. Eu passo pelo Parque de Madureira para fazer alguma coisa, e às vezes até vim para o Mercadão, vou atravessar, eu passo pelo Parque de Madureira, eu vejo senhoras fazendo Tai Chi Chuan. Lá no Parque Madureira, inclusive amanhã eu e o Tiagão aí da produção estaremos lá no Parque Madureira, 8 da manhã, né, Tiago? No aniversário do CDC. É uma festa, uma comemoração, vai ter o prefeito, um monte de gente. O CDC é o Centro de Convivência da Casa Clara Nunes, que é um espaço que tem todo tipo de curso e atividade para idosos, assim, desde yoga, artesanato, música, coral, é muito legal. O parque oferece isso. Você sabe, quando eu era mais jovem, a gente tinha que ir ou para Oswaldo Cruz ou para Bento Ribeiro para jogar bola nas quadras que tinham mais próximo, então a gente jogava bola ali na calçada da Piraquê. Às vezes a gente jogava bola ali, a gente se reunia para jogar, porque tinha a chácara, né? Onde era o Parque Madureira era tipo, tinha a horta, chácara. Tinha, Então, assim, isso para nós, os próprios shopping. Quando eu vim para cá, o shopping não tinha. Então, assim, teve o evento do shopping, nossa, foi uma coisa, mas o shopping 10 horas fecha.
E o parque, por mais que ele tenha até o seu horário Sim. de funcionamento, mas ele tem uma diversidade tão grande, oferece tanta coisa. Essa pista de skate é maravilhosa, a atividade de esporte que muitas pessoas que não têm acesso passam a ter, tem muita gratuidade também no Parque de Madureira. E só de contar, né, o ambiente é bonito, aquele chafariz. Você tem um lugar onde você está. Eu não estou a fim de ficar em casa, hoje eu quero dar uma volta. Você tem um lugar para você, e é um lugar extremamente bonito de você chegar, parar, sentar e ficar olhando. Tem as cascatas onde as crianças brincam. Então, tem aí hoje um abraço maior para uma diversão, além desse comércio que a gente tem e que é bastante rico também. Né? E os barzinhos hoje já estão mais florescendo mais, né? Hoje, se você chegar num sábado, 10h30, 11 horas da noite, você vê Madureira no fervo, né? Tem efervescência, tem vida. E para todas as tribos, né? Para todas as tribos. Encontra o forró, o samba, o reggae, o rock, o videokê, o funk. Tá tudo junto e misturado. E a gente tem aqui, né, um privilégio. Eu, sinceramente, eu acho que é um privilégio a gente ter 2 escolas de samba dentro do nosso bairro. Porque é cultura. É uma cultura que vem de uma época tão remota e que, se você olhar, como eu te falei, eu gosto muito de estudar, e aí você olha assim, como que era o Rio de Janeiro, como é que era o comportamento dessas pessoas. Existe uma mudança de comportamento muito grande hoje, né? Que, como eu falo, tudo na vida tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Existe hoje uma informação muito maior, existe hoje o jovem hoje está mais descolado, ele não está aquele jovem que tem aquela coisa encerradinha, você vai ser professora, você vai ser professor, você vai ser médico, engenheiro. Não, você hoje tem aí um leque, eles estão ensinando os pais. O meu filho, por exemplo, diz: meu Deus, eu estou aqui que eu não sei fazer isso aqui. Ele: mãe, é assim, tudo muito rápido. Mas também tem uma liberdade, talvez, aí, que pode prejudicar um pouco, enfim, que uma educação que eu acho que deveria ter, assim, ser mais vista, né? Cuidar um pouco mais dessas pessoas que às vezes não têm esse acesso, não têm a oportunidade. E a gente vive num bairro muito rico. Hoje a gente tem alguma coisa que a gente pode se segurar. O Parque de Madureira dá muita opção, onde você pode ter aí eu não tenho onde eu vou botar meu filho, onde é que eu vou. Tem um lugar onde você pode fazer isso. Então, essa evolução, ela está num crescente, e eu acredito que a gente tem aí um privilégio de ter história. Faz total sentido. A história tanto na construção, no construído, a quadra do Império Serrano, a quadra da Portela, a quadra da Portelinha. Eu viro ali, eu tenho a quadra da Portelinha. Aquilo ali é uma história. Mas também tem as pessoas. Eu todo ano levo meu filho. Eu tinha a tradição de pegar doce quando era pequeno, né? Aí dá doce. E eu tô tentando trazer o meu filho um pouco dessa tradição. Apesar de eu não ter uma religião, respeito todas as religiões. Mas é uma tradição que eu tenho ótimas lembranças, né, de Cosme e Damião, a gente saindo cedo com a minha tia. Pegando cartão, né? A gente pegava cartão pra no pegar, dia chegar lá e pegar o doce. Justamente, tinha hora marcada, mas tinha aqueles que você encontrava, né? Exato. Então a gente saía, eu ia pra casa de uma tia minha tita Regina, minha prima Thaís. E a gente saía cedo, assim, para pegar doce, e voltava para almoçar já com a mochila cheia de doce. Descansava um pouco, ia para a rua de novo e voltava. E a Portelinha tem essa tradição de dar uns doces bons, assim, talvez muita o que eu coisa. te digo, sabe, hoje, talvez, pela violência, eu sinto que na minha infância, juventude, eu acho que a gente vivia mais. Você que está falando, né? Eu hoje, para chegar e dizer assim, meu filho, você vai sair assim para pegar doce, eu já fico com o coração aqui na mão. Meu Deus, a gente tem mais um medo, né? De chegar e deixar assim. E a gente saía. Nossa, meu Deus. Eu com 14 anos, eu tinha uma amiga que morava em Jacarepaguá. Eu com 14 anos, eu ia, pegava um ônibus, eu ia para lá. Quando eu saí de Cascadura, com 10 anos, para vir para Madureira, eu estava fazendo o ginásio. E eu completei o meu ginásio em Cascadura. Então eu pegava ônibus, pegava 6,50 todo dia para ir para a minha escola em Cascadura. Então, e a minha mãe não tinha esse medo. A gente pegava ônibus com 14 anos. Meu filho está com 17. Eu digo: Senhor, peraí, você é distraído. A gente tem mais
essa questão, né, de uma insegurança muito grande, porque o ambiente que a gente vive está nos fornecendo essa insegurança maior. Mas aqui é a lembrança mais gostosa que eu tenho da minha vida, é essa juventude, né, de vivência, de correr, de fazer, de jogar queimado. Ana, você falou do artesanato, falou do trabalho que você fez na Rede Globo, mas como que começa essa paixão por esculpir, por criar peças? Onde começa essa paixão pelo artesanato? Eu acho que desde sempre. Eu acho que eu já nasci mesmo com essa vertente, com esse gosto. A gente sempre falo para você que quando você passa a se conhecer, aí quando você olha para trás, aí você já vai procurando entender, nossa, por que era isso, ou por que era aquilo. Eu sempre me vi, eu lembro que a minha mãe comprava, eu muito pequenininha, comprava aquela revista Recreio, para eu ficar fazendo, e eu adorava fazer aqueles bonequinhos. Eu cortava, fazia, desenhava, vestidinho de boneca para dobrar. Incrível. Então, assim, sempre tive esse gosto, a mão, a sensibilidade da mão, né? E quando eu comecei com o artesanato, eu comecei com bijuteria. Eu fiz as feiras da Providência. A partir desse momento, a bijuteria me levou a dar aulas no SENAC, no SESC, prefeitura e dentro do Projac. Quando eu entro no Projac, a parte da bijuteria ela fica intensa, porque eu passo a fornecer para lojas. Tem aí um trabalho muito forte em relação a biju. Mas eu sou uma buscadora, eu sou aquela pessoa que eu sou muito inquieta. E eu parei uma hora e falei assim, gente, já não tem mais o que eu vender aqui dentro do projeto, todo mundo já comprou tudo, já não tenho mais o que fazer. Então, vou me arriscar em alguma outra coisa. E eu comecei a trabalhar com reciclado, comecei a trabalhar com CD. Mas já ainda dentro da bijuteria, que era o meu universo, era a bijuteria. Eu fui convidada, porque trabalhava ali dentro, as meninas ali levaram para uma produção, a Ana Maria Braga gostou muito. Eu cheguei a fazer um programa na época, ela lidava com artesanato, então eu fiz, né, mostrei como era feito o colar de CD, então tem um vídeo lá no programa, isso foi em 2009. Que legal. Então tem esse vídeo que eu tenho ainda aí, dessa participação da Ana Maria Braga, que me levou para mais 2 participações. Foi um link ou você foi no estúdio gravar com ela? Não, eu não fui dentro do estúdio. Eu fiz essa gravação ao ar livre, né? Foi numa externa. Então tinha uma produtora. Mas legal demais. Ela fazia e depois, né, no programa, ela apresentava o cordão já feito. Enfim, eu não tive acesso direto com a Ana. Não. Foi incrível, imagino que foi incrível, deve ter repercutido muito para você. Sim, inclusive me rendeu mais 2 programas. Legal. Um inclusive ao vivo, porque essa pessoa que adora falar, se você não me cortar, eu vou falar 3 dias, 3 noites. Jamais vou te cortar, se você ficar falando aí, você vai ficar falando até amanhã. Mas isso me rendeu 2 programas, né? Um inclusive ao vivo, dentro da TV Aparecida. E isso, obviamente, foi me rendendo mais coisas, né? Só que entra meu filho. Aí porque aí tem licença maternidade, tem amamentação. E eu fiquei mais de 1 ano parada. E aí eu fui mãe. Fui cuidar de filho. Assim, mãe velha, né? Porque eu já tive meu filho com 41 anos. Então, assim, mãe velha, aquele negócio. O garoto não podia dar um espirro que eu estava ali. Então, era um negócio com aquele menino. E mesmo assim ainda consegui fazer umas produções, mas aí já começou a me dar uma canseira. E eu sempre procurando alguma coisa para fazer. E eu comecei a ver bonecos, eu fazia biscuit. Eu sou muito autodidata, né? Aquela pessoa assim, eu vi um vídeo no YouTube e falei, nossa, que coisa interessante, eu vou fazer. Aí eu fiz um bonequinho, eu gosto de mexer, como eu te falei, eu tenho muita coisa na minha mão, eu preciso mexer, botar a mão na massa. E aí eu fui começando a fazer. E senti que isso estava dando, mas não era e como não é ainda, uma profissão ou alguma coisa que eu me direcionasse como algum provento, essas esculturas, essa minha vertente para mexer com essas massinhas, né? Era uma válvula de escape. Era aquela coisa assim, tipo, eu estou fazendo uma coisa diferente, mas eu preciso ter esse momento onde eu consigo fazer o meu artesanato, onde eu consigo esvair aqui eu me perco, Muito legal. Bom, essas esculturas elas vieram de uma necessidade muito grande mesmo
Porque nesse momento eu já estava trabalhando com numerologia. E a numerologia, ela exerce um trabalho mental muito grande. A gente trabalha com uma ciência exata. É cálculo o tempo inteiro. Eu estou lidando com uma ciência exata. A matemática, 2 mais 2 vai ser 4 até em Marte. A gente precisa de cálculos para a gente poder aí, né, fazer equações. Então, é muito maçante. Literalmente, é aquele período onde eu estou imersa ali, porque eu não posso errar. Então, eu precisava de eu preciso fazer alguma coisa. E comecei a trabalhar com as esculturas. Eu falei, gente, eu vou começar a trabalhar aqui. Eu vi um vídeo, tipo, nossa, se botar cimento no tecido, o tecido fica duro, vou começar a fazer alguma coisa. Comecei a fazer mais, assim, bonequinhas, com movimentos, tipo bailarina. Mas eu sou aquela pessoa que sou profunda. Eu tenho que dar uma identidade, tem que ter uma história. Eu moro num lugar que tem história. A história, para mim, é importante, saber de onde vem, por que é. E aí, o meu atual marido, ele falou assim, por que você não faz os orixás? Tem tanta gente que gosta. Eu falei, olha, tem uma linha. Os orixás, eles têm uma cultura, eles têm uma raiz. Eu vou fazer os orixás, como eu fiz também os arquétipos do tarô. Então, eu fazia esses bonecos. E comecei a fazer, Tiago. Eu fazia e botava os bonequinhos lá. Fazia 2, 3 bonequinhos, fazia lá. Aí voltava para a minha numerologia, para fazer meu mapa. Aquilo ficava na minha cabeça. Eu digo, agora eu vou fazer meu boneco. Quando eu fui olhar, eu devia ter uns 20, 30 bonequinhos. E eu falei assim, olha, está tendo uma feira aqui no Parque de Madureira. Gente, eu vou escoar esses bonequinhos, porque eu vou botar eles para fora. E foi assim, num dia, literalmente, nada muito pretensioso. Eu vou fazer disso aqui. Não. Que foi o dia que a gente se conheceu. Exatamente, ali, né? Foi no dia que a gente se conheceu. Foi a primeira vez que eu fui para poder dar uma escoada, para ver como é que é, para sair de casa. Porque quando você faz um trabalho desse, você fica muito eremita, né? Então, assim, eu que precisava sair, precisava renovar. Então, eu digo assim, deixa eu ir lá, vou passar o dia, vou ver gente. E aí foi quando eu te conheci. Teve uma repercussão, eu tive que fazer mais umas 3 feirinhas, teve encomenda dessas. Eu até abri um Instagram que eu não uso muito, porque são 2 coisas. Uma é o meu hobby, vamos botar assim, né? É aquilo que eu faço para escoar. E tem a minha profissão, que literalmente é o segmento mesmo que eu faço, que é a numerologia. Agora, o processo criativo disso aqui, para mim, é uma delícia. Incrível. É uma delícia. E, por exemplo, uma escultura dessa aqui, o que você usou aqui, utilizou para fazer essa escultura? E quanto tempo, mais ou menos, você levou para fazer uma escultura como essa aqui, que é muito linda? Isso aqui é Iemanjá, né? Iemanjá. Nossa, linda demais. E se você reparar, né, assim, eu sou a detalhista. Pode pegar. Nós temos um CD, né? É CD. Aqui é CD, né? É um CD. Isso aqui é um tecido no gesso. Essas partes, né, aqui, é biscuit. Isso aí é a modelagem de biscuit. Mas a estrutura dela, essa estrutura, não sei se você vai conseguir, assim, se você vê aqui, isso aqui, ele é é um tubinho do papel toalha, que ele é a base. Incrível. Para poder ficar, eu revisto, né, porque aí eu vou dando forma. Quando o tecido, né, ele está no gesso, ele ainda está molinho, então eu vou dando a forma. Quando ele seca, ele fica mais durinho, fica com essa estrutura. A pintura, mas eu gosto muito e me perco muito nesses detalhes. Que aí eu vou fazendo cada um. Aí tem biscuit aqui, tem tudo, né? Tem. Aí é a hora de eu me perder. E lindo. Meu marido às vezes fica, né, diz assim, tá bom. Chega, você já está botando a ficar muita informação. Eu falei, não, mas esses detalhes... É um prazer muito grande que tem para fazer. É uma terapia também, né? É uma terapia, onde eu literalmente dou essa relaxada, né? Para poder eu não ficar tão massacrada aí com essa ciência, que é literalmente uma ciência exata, é muito cálculo. Então, aí eu viajo. Você está aceitando encomenda? Está fazendo? Aceito, mas... Tá aqui, ó, para quem quiser, gente, ó, tá aqui. E detalhe, tá? Eu não querendo te cortar, vou deixar as redes sociais da Ana aqui na descrição do vídeo. Então, a gente vai chegar na parte da numerologia, se você quiser conversar com ela sobre isso. Ou se você também quiser saber a respeito das esculturas, entre em contato com ela, as redes sociais dela, vou deixar aqui embaixo para vocês. Pode seguir, Ana. E assim, como que funciona esse processo criativo? Foto.
Aconteceu isso muito, inclusive lá no evento, na feira. Né? Eu quero essa... Não é uma pessoa em si, eu não faço... Porque você vê que eu não faço o rosto. É só a face, forma, né? A forma. Mas assim, olha, eu quero Mas tem muito detalhe que dá pra você, na hora, identificar, mesmo sem o rosto, que é... Exatamente. Eu lembro quando você tava com a barraquinha, tinha várias esculturas lindas. Inclusive, se não me falha a memória, tinha até algumas egípcias. Tinha umas egípcias. Era intenso, assim. Isso. O que acontece com a egípcia? Foi foto. Eu vi a foto, eu falei assim, nossa, que bonequinha linda. Eu vou fazer. Então, assim, eu vejo muito a foto, aquilo lá me dá uma referência e eu faço a escultura. Então, muitas vezes, uma foto de uma cultura egípcia, maia, africana, isso tudo, passou a foto, eu quero assim, eu quero o bonequinho com o braço levantado. Então, dá para fazer com a personalidade, né, com o jeito da pessoa. E isso é uma coisa que eu gosto, porque é meu. Não tem lugar nenhum, porque isso é único. Você vai ter aquela imagem, você vai ter aquilo ali, mas é seu, né? É uma coisa que ninguém mais vai ter. Porque lindo. Isso é uma arte mesmo, incrível, né? Incrível. E é um tempo que é colocado, e é uma energia que é colocada aí de muito amor, sabe? Porque eu estou me deleitando fazendo o artesanato. Imagina. Ali eu vou viajando mesmo. Incrível, minha amiga. Então, agora a gente vai falar de numerologia. Eba! Onde começa essa história na tua vida? Como começa a numerologia na tua vida? Ela foi a coisa... Hoje eu posso te dizer com toda certeza que é a mais importante, né? Em termos assim, de reconstrução. Quando eu comecei com a numerologia, eu estava procurando algo que me conectasse. Sim. Eu estava sem trabalho, né? Cuidando de pai, mas sem produzir. Isso para mim sempre foi terrível. Então eu estava procurando alguma coisa que me conectasse. Nesse momento eu estava literalmente oca. Sabe quando você está vazia? Você diz assim, o que eu gosto? Que cor que eu gosto? Nossa, isso aqui é o sonho do fulano. Não, isso aqui é o sonho do ciclano. O que eu faço por mim? O que eu quero? Ana. E eu comecei a procurar na internet algumas coisas. Eu digo, gente, eu vou fazer aquilo que eu sempre gostei de fazer. Eu sempre escutei pessoas, né? Eu sempre passei algum tipo de conhecimento para as pessoas. Então, eu vou ver alguma coisa de terapia. Eu comecei a ver cursos de terapia holística, acupuntura, reiki, astrologia, mas nada me prendia. E aí eu passei um dia e vi um curso de numerologia, e aquilo me bateu. Numerologia, mas quando ele falou numerologia cabalística, eu falei, oi? Nossa, dei um clique. E aí eu fui fazer o curso de numerologia cabalística, o curso básico, onde ele fazia aquela... É como esse marketing que a gente tem hoje, né? Ele dá aquela isca, né? Você faz o básico e depois aí ele entra mais forte, né? Com o curso mais avançado. E eu, na época, não estava conseguindo fazer o curso avançado, né? Estava fora do meu orçamento. E eu falei assim, bom, eu vou ficar por aqui nesse curso básico e vou tentar procurar. Entrei num grupo, que dentro do curso mesmo tinha um grupo de WhatsApp, que era do pessoal do curso básico. Muito bem, eu estava ali dentro daquele... E sentindo uma falta muito... Era uma coisa que me instigava muito, mas eu sempre tive aquela coisa assim, eu digo, gente, está faltando alguma coisa. Tem alguma coisa que está faltando. E era assim, era muita coisa encerrada, sabe, Tiago? Era número 1 é o líder, o número 2 é o cooperativo, o número 4 é o número do calango, do trabalho, e tem o número que é negativo, 7 da solidão, vai morrer solteiro. Eu falei, meu Deus, não é assim, isso para mim não me batia. Sim. Eu digo, tem alguma coisa aí a mais, não é isso engessado desse jeito. E aí, belo dia, eu estou em casa. Eu, como te falei, nada na minha vida acontece por acaso, tudo tem um porquê. Eu estava na minha casa, minha mãe já estava falecida, e eu recebi um telefonema de uma pessoa que procurando a minha mãe. Eu digo, quem é e tal? E era um primo da minha mãe distante, porque a história da minha mãe é uma história também de meio que sofrida, né? A mãe dela morreu quando ela tinha 8 anos, então ela ficou de casa em casa, ela se desconectou do pai, que o pai dela era caixeiro viajante. Então, era uma história assim, de se perder da parte paterna dela, porque ficou solta. E esse primo era da parte paterna da minha mãe.
E ele veio, quando ele chegou, nossa, eu digo, olha, já faleceu. Eu digo, ai, que pena, não, vem aqui nos conhecer. E aí eu, meu pai e meu irmão, nós fomos na casa dele em Copacabana, para conhecê-lo, né, para ele ver e tal. Quando eu cheguei na casa dele, eu vi e perguntei, porque tinha um castiçal típico do judeu, e eu já tinha a ideia que o meu avô era judeu. E eu perguntei, ele falou assim, não, eu sou judeu, vou na sinagoga e tal. Eu sou numerólogo cabalística. Nossa, quando ele falou que ele era numerólogo cabalista, eu quase tive uma síncope. Imagina, depois de você fazer o curso... Um curso, né, a meia boca, e eu falei, não, Samuel, você vai me passar as coisas... Nossa, eu fiquei tão... Eu acho que ele até assustou, porque eu fiquei tão eufórica, eu falei, não, você vai me passar. Não, eu vou querer entender isso aqui, eu preciso entender. Aí ele, muito calmamente... Ele era um primo da sua mãe. Primo da minha mãe. Tá. E aí eu falei assim, ele muito calmo, falou assim, eu não vou passar nada para você é mulher. Aí o meu chão saiu. Eu falei, como assim? Não, pela nossa cultura, a gente não pode. Eu falei, não, mas não pode, eu estou estudando, isso daqui é o que eu tenho, é a minha missão, e não. Ligava para ele. Eu passei, assim, acho que uns 3 dias ligando para ele toda hora, de meio. Eu disse, Samuel, você não consegue? Reveja isso, dá uma olhada, deve ter alguma coisa na lei de vocês aí, procura ver. Eu era a chata do rolê. Era a lei, alguma coisa relacionada à numerologia ou judeu? Ao judeu. Assim, a cultura judaica, ela tem uma separação com a mulher. A mulher, ela tem uma força muito grande na cultura judaica, mas ela é a mãe, ela é aquela que é o apoio do lar. E quem provém é o homem. Então, qualquer ensinamento, qualquer coisa que se tenha, é o homem que tem, não a mulher. Graças a Deus, esse primo da minha mãe tinha uma flexibilidade maior, e eu enchi tanto o saco dele que ele falou assim, tá ok, Ana, vamos fazer, eu vou te provar que eu não posso fazer isso para você, porque você é mulher. Faz assim, nome e data de nascimento do seu pai, do seu irmão e o seu. Eu entreguei para ele e uns 2 dias depois ele veio. Aí eu esperei ele me retornar. Ele veio e ele falou assim, você pode vir todo domingo aqui em Copacabana, porque eu vou te ensinar numerologia. Eu não sei te explicar. Eu não sei te explicar a sensação que foi de eu escutar isso de uma pessoa que eu sabia que tinha para me ensinar, que era mais do que curso, desses cursos que a gente vê por aí. Sim. E ele falou assim, você é o homem da família. E aí fui eu. Todo domingo eu ia lá para ele poder me ensinar. O ensinamento que essa criatura me deu é uma herança. Eu posso dizer que a minha mãe me deixou uma herança? Foi a herança do meu tio. Todo o conhecimento que ele tinha foi me dado com muita generosidade. Com muita braveza também, porque eles são bravos, mas com muita generosidade. Isso foi mais ou menos em que época, assim, que ano que você começou a fazer essas aulas com ele em Copacabana? 2016, de 2015 para 2016. 2015 para 2016. Isso. O seu tio está vivo? Não, já está falecido. Faleceu. E o seu pai? Seu pai é vivo? Não, meu pai é falecido. Meu pai morreu em 2020, e aí quem levou foi a Covid. E já foi essa coisa, né, que nós tivemos aí. Mas ele já foi. E, assim, foi tudo muito rápido, não foi uma coisa sofrida. Ele já estava mesmo muito desanimado, sentindo falta, né? Foram mais de 50 anos, né, vivendo do lado da minha mãe, e a falta que ele sentia dela era muito grande. A pessoa vai se desestimulando, ele também, ele morreu com 85 anos. E foram mais de 50 anos ao lado da sua mãe. Exatamente, exatamente. E ele chegou a se vacinar? Sim, chegou, eu levei ele, quem levou ele fui eu. Ele chegou a se vacinar e tudo. Mas ele pegou Covid no UPA. Ele entrou em demência. E ele teve um dia que ele simplesmente não queria comer. Eu só faltava plantar bananeira para ele comer e ele não comia. Porque eu sou essa pessoa assim que eu gosto de fazer piada com tudo. Tudo é muito leve. Para mim, a vida ela é leve. Né? Já tem muita coisa pesada para tu carregar peso. E ele estava naquela coisa, filha, deixa eu morrer. Eu falei, tu quer morrer, velho Galvão? Que o Galvão é do meu pai. Sim. Eu falo, tu quer morrer, velho Galvão? Tá bom, eu não tô te segurando, não. Pode ir. Quem que tá te segurando? Eu? Morre. Mas faz o seguinte, tu morre comido.
come alguma coisa, senão o anjinho lá de cima vai dizer assim, que filha cretina é essa que manda você aqui para cima com o estômago vazio? Aí ele dava aquela risadinha, queria comer alguma coisa, mas não ia. Ele ficou 8 dias sem botar alimento na boca. E era só água, água. Chamei a SAMU levou ele para internar. E ele ficou internado para poder fazer os exames, para saber se tinha alguma coisa de AVC e saber exatamente o que estava acontecendo com ele, para ele chegar nesse ponto dele não querer se alimentar. Ele não chegou nem a fazer os exames, né? Eu recebi um telefonema dizendo que ele tinha contraído a Covid já dentro do UPA, e aí ele foi transferido para o Hospital de Campana do Rio Centro, e dali ele já passou 10 dias e dali ele foi. Ele partiu. Não foi fácil, tá, Tiago? É uma coisa que, assim, a morte a gente às vezes entende ela. Eu, particularmente, eu entendo ela de um jeito bem, bem especial. Eu agradeço muito pelo tempo que essa criatura viveu comigo. A oportunidade de fazer tudo para ele em vida foi maravilhoso. Rir, brincar, beliscar, cantar bolero, que ele gostava dos boleros dele, eu cantava os boleros. E ele partiu, ele já estava querendo partir, ele já não via mais motivação para estar aqui, só a forma que foi uma forma mais complicada, porque a Covid ela leva isso, e ela leva de uma forma muito brutal, né? Você vai de caixão fechado, você não vai com uma roupa, é bem complicado, você não pode fazer aquele rito de um luto que você precisa ter para você se desconectar, para você poder entender que aquela pessoa não está mais aqui. Então, é mais complicado. Imagino. Mas foi, enfim. Eu vou aproveitar esse gancho do que você está falando, da partida do seu pai e tudo mais, né, do jeito que foi, para te fazer uma pergunta. Tem tantas perguntas para te fazer sobre a numerologia, eu acho que essa está até um pouco casada, que seria o seguinte: a numerologia ela tem a ver com alguma religião, ela é de algum segmento religioso, e o que você acredita, assim? Qual a religião que está mais próxima assim, de você? Você acredita que depois que a gente sair dessa passagem, dessa vida, a gente vai se encontrar de novo? Você acredita em reencarnação? Eu sei que são muitas perguntas, mas desenvolve para mim um pouquinho em cima disso. Assim, a numerologia ela tá ligada com a religião? Com qual religião? E no que você acredita, assim, depois dessa vida? Eu amei sua pergunta, porque me dá uma oportunidade gigantesca de desmistificar, porque é uma luta constante a gente tentar fazer essa desmistificação. Numerologia não é religião. E ela não é aliada, associada a nenhuma religião. Ela é uma ciência. Ela é cálculo. Você tem uma data de nascimento, ela é calculada junto com o seu nome. Então, é muito cálculo que você faz a partir dessas duas informações. Então, a partir desse momento que você tem os números dentro daquilo que você tem de informação, seja a sua data de nascimento e seja o seu nome, você vai calcular. O que é interessante, que às vezes as pessoas não conseguem entender, é a mensagem que esse número dá. Só te dando um parênteses, teve uma coisa que esse meu mestre, ele para mim é um mestre. Sem dúvida. Ele falou para mim que eu levo para minha alma. Ele perguntou para mim, o que você quer ser? Eu digo, numeróloga. Ele, não queira ser numeróloga. Queira ser o número. Conheça o número. Numerologia qualquer um faz. Então, você conhecer um número. Então, Tiago, eu te pergunto assim, às vezes eu posso estar aqui com você, e eu estou conversando com você, a gente está falando português. Mas se você imagina você aí falando português e eu aqui falando mandarim, a gente não consegue se comunicar, e é assim que é com os números. A gente vive num mundo de número, tudo é número, tudo, exatamente tudo é número. E a gente não consegue entender a mensagem que ele dá, porque a gente está desconectado de simbolismo. A gente não consegue fazer uma leitura de um símbolo. O simbolismo ele se perdeu. A numerologia, o número, ele traz uma mensagem para você. Alguma vez você já se percebeu vendo hora repetida? É uma mensagem que esse número te dá. A sua data de nascimento é uma mensagem, é o número falando com você. Só que a gente não consegue. E os números, ele literalmente é uma linguagem. A matemática é uma linguagem. Você consegue fazer uma equação para chegar numa fórmula com equação. É número.
Então, a numerologia, se eu chegar para você e dizer, ela é mística? Não. Ela é religiosa? Não. Ela é uma ferramenta de autoconhecimento. Você passa a se conhecer. Você passa a conhecer a tua potência, aquilo que você veio trabalhar na vida, a tua competência naquilo que você é muito bom, e você conhece o teu grande vício emocional, aquilo que te sabota. Então, a numerologia ela é única e exclusivamente uma ferramenta aonde você tem acesso ao teu autoconhecimento. Quando a gente fala em mapa numerológico, é um mapa. É um guia aonde você passa a se conhecer para você chegar naquele tesouro. O que é o tesouro? É você se apresentar para você mesmo. Você se apresenta. Oi, Tiago. Oi, Tiago. Prazer, Tiago. Você consegue se conectar. A religião em si, ela é religação. A palavra em si, religião, ela quer dizer religação. Você se religar ao espiritual. A minha religião, ela é respeito. Legal, é a minha religião também. A minha religião é respeito, porque hoje eu venho de berço católico, né? Porque é uma religião forte. Né? Tem muita gente que ela é católica burocrática, ela está católica aqui, vai ali bater um tambor. Ela é aquela religião que ela dá um status para você. Eu sou católico. E tem muita gente hoje até medo de dizer que é espiritualista ou é espírita. Então, a religião católica ela sempre foi muito forte. Mas não adianta você estar numa igreja, levanta, senta, toma hóstia, sai dali, fala mal do teu vizinho, cobiça, chuta mendigo na rua. Não tem muita gente assim, infelizmente. Não. E isso é de qualquer religião. Qualquer religião. Isso é o ser humano. É o ser humano. O ser humano vai estar ali. Se você for para uma religião afrodescendente, e que eu particularmente, porque eu sou daquela que passei em todas, gosto de todas e respeito todas. Igualzinha mesmo. Então, quando você vai, eu, por exemplo, eu vou num centro que eu vejo lá aquelas mulheres rodando com aquelas saias, eu acho tão lindo. O rodar da saia é um movimento. O som do atabaque, né? Ele é uma vibração, ele está chamando aquela energia para lá. É uma coisa forte. Mas chega num determinado ponto que a minha saia tem mais roda que a sua, a minha saia tem mais brilho do que o seu, e aí você começa a entrar no ego. Então, a grande maioria das religiões, elas entram nessa vertente. Então, hoje, eu respeito muito, porque a minha religião é essa, eu respeitar. Eu, por exemplo, eu morro de medo de bicho. Se aparecer um gato aqui, você vai sentir na minha cara, eu vou ficar nervosa, apavorada. É mesmo? Gato, cachorro? Gato, tudo. Cachorro, periquito. Se vier uma borboleta voando, eu já vou ficar assim, ó. É mesmo? Eu tenho medo de bicho, de animal. Mas maltrata um gato na minha frente. Sim, eu entendo você. Maltrata um cachorro na minha frente. Não vai. É respeito. Por mais que você não tenha medo, que você tem que respeitar a opinião do outro, o espaço do outro. Isso é religião. Porque tem o amor, toda religião prega amor. Mas amor por quem? Por mim? Amor seletivo, só para algumas pessoas. Então, quando a gente fala de numerologia e fala de religião, é totalmente separado, porque ela é ciência. O número, ele te dá uma linguagem. É uma linguagem. Então, quando você começa a entender a linguagem no número, você começa a entender a numerologia. Sendo um pouquinho mais profundo agora, o que você acha que acontece depois da morte? Assim, você acredita que quando a gente morre, a gente vai para algum lugar? Você acredita que a gente vai se encontrar de novo? Eu tenho uma visão muito particular da morte. Eu sou uma pessoa muito concreta. Eu já tive algumas experiências extrasensoriais e eu saio correndo delas às léguas porque eu não consigo entender, porque eu sou muito real. Eu sou muito pé no chão. Mas, quando eu falo, eu penso numa situação de perda, eu sempre trago muito para mim, para o meu real. Então, a gente vive uma dor, porque a gente vive, Tiago, muito no ego. Essa é uma percepção minha. A gente vive num ego muito grande. O mundo é imediatista, ele exige demais da gente o tempo inteiro. E esse ego, ele está sempre pedindo alguma coisa para o mundo. E a gente está acostumado a ter as pessoas do nosso afeto. Às vezes pessoas conhecidas, às vezes até aquela pessoa que é conhecida da mídia, que a gente nunca nem vai ter oportunidade de conhecer, e a gente sofre com a morte dela.
Teve comoções aí de artistas, de celebridades que foram embora cedo, às vezes tragicamente, às vezes a forma da morte. E aí eu penso da seguinte forma: a gente tem uma essência. A gente tem uma. Nós somos filhos de Deus. O meu tico e o meu teco, ele tem que ter um direcionamento. Se a gente é filho de Deus, a gente tem uma chama interior dentro da gente. Essa chama, ela não morre. A gente trabalha o nosso corpo. A gente está aqui no corpo, na matéria. Essa matéria, ela pode apodrecer, ela pode partir, morrer. A dor maior é que você não é importante para aquela pessoa mais. Quando eu trago essa questão, eu não trago a questão de, nossa, eu não vou ter mais aquela pessoa. Mas se você inverter, eu não sou mais importante para aquela pessoa. Eu não, o que eu sou agora sem aquela pessoa? Então, existe essa dor, e é por isso que eu falei anteriormente que esse luto, esse ritual de enterro, ele precisa existir, essa dor precisa existir, para que você possa saber que aquilo ali acabou, findou. Nós temos muita dificuldade de findar ciclos. Quando a gente passa da maturidade para a velhice, a gente quer morrer. A gente acha que a gente já não dá mais conta de nada porque a gente não consegue virar ciclos. Então, a morte, para mim, é uma energia. A gente tem essa fonte e ela tem um lugar para ir. Ela tem uma missão a ser feita. Ela tem um direcionamento. O universo, a gente não tem a capacidade de entender todo um mecanismo. Existe uma forma. As coincidências, elas não são coincidências, né? Eu acredito até que tem... Isso é muito... Pode ser piração da minha cabeça, mas é uma idealização que eu tenho. Muito porque eu escutei o meu pai falar muito isso. Ele me chamava de Dinha. É o apelido que ele me dava. Ele disse, Dinha, será que eu vou encontrar sua mãe quando eu for embora? E eu dizia, se eu fosse você, eu não queria encontrar ela, não, porque ela vai te dar muito esporro quando tu encontrar com ela, que você está fazendo muita besteira. Mas eu acho que tem, sim. É uma passagem, é uma transição. É essa alma, essa essência que sai, que abandona um corpo. E muitas das vezes ela está sem entender, ela não sabe para onde que ela vai. É uma passagem, é uma transição. E tem um acolhimento, sim. E você pode ter até, essa alma, ela pode ter até essa visão de um pai, de um irmão, de um marido. Mas eu acho que são seres, almas, que têm essa... que podem se transformar. Aquela alma, ela vê um pai, ela vê uma mãe, e aquilo é uma essência já evoluída que está fazendo um acolhimento, né, que está cuidando daquela essência que saiu daquele corpo. Então, assim, existe sim, eu sou muito convicta que existe uma vida além disso aqui. Isso aqui é uma passagem e a gente só tem corpo. Eu tenho uma observação para te dizer, que pode parecer também muita maluquice da minha parte, tá? Mas como eu estudo, e eu sou muito do passado. O passado, ele traz muita coisa para a gente, e essa modernidade hoje, esse imediatismo, ela afasta a gente de muita coisa que a gente teria de aprendizado, e a gente acaba, isso é coisa de velho, isso é bobagem. Mas a gente está até, inclusive, nessa época, né? A crucificação de Jesus. Foi uma coisa é uma passagem extremamente dolorosa, né? Mesmo quem não é católico, que vê a paixão de Cristo, é aquela coisa assim que você sente a dor, porque essa pessoa que só fez o bem, né? que ressuscitou mortos, que curou pessoas, essa pessoa, ela foi chicoteada, ela teve uma coroa de espinhos, ela foi crucificada, né? Martelaram mão, pé. O flagelo de um corpo. Esse corpo, ele é perecível, ele pode acontecer o que você quiser. A nossa dor é muito material, é uma dor de corpo. É aquela dor daqui, ó, é do que eu posso pegar, mas o que é importante é o que está aqui dentro. E isso não morre, Jesus nunca morreu. Há mais de 2000 anos ele está aí. E eu posso te dizer uma analogia que, obviamente não tem comparação, mas para que a gente possa somente entender. Teve uma cantora que morreu num acidente de avião.
eu não vou me recordar agora o nome dela, me fugiu da cabeça. Marília Mendonça. Marília Mendonça. Houve uma comoção. Mas o corpo dela estava assim, assado. E a comoção é pelo corpo. Como esse corpo ficou. E é uma coisa que a gente não sabe se era para ser ou se foi uma fatalidade. Isso a gente não tem esse conhecimento. Mas eu pergunto, ela morreu? A essência dela está aí, ela deixou a música. Tudo que ela construiu. Tudo que ela construiu. E assim, a música, uma arte. A arte. Houve um propósito. Esse propósito foi alcançado de alguma forma, porque isso reverbera, assim como reverbera toda a história de Jesus, tudo aquilo que ele fez, e culminou em um propósito, que foi a Igreja Católica e todas as suas ramificações, entende? Então, morte. A gente precisa não ter tanto ego. Às vezes a gente quer muito que uma pessoa fique aqui, às vezes aquela pessoa está no leito de uma cama já pedindo Jesus, me tira daqui que eu não aguento mais estar aqui, e a pessoa quer que ela fique. Ela quer que ela fique aqui, porque eu não posso perdê-la. Então, assim, obviamente eu entendo que tem esse mecanismo, é um mecanismo que funciona muito bem. A reencarnação. A gente já teve aqui, a gente tem passagens por aqui, a gente tem déjà vu, a gente tem características dentro da numerologia que a gente trabalha o talento oculto. Passagens que você já fez e que você tem habilidade. Talvez a minha habilidade aqui de fazer um artesanato seja alguma coisa que eu traga de outras passagens. Uhum. A nossa memória, graças a Deus, ela não é vívida para que a gente possa saber tudo que a gente viveu. Mas a gente traz talentos, a gente traz alguns traços que... A alma, ela fica carregada, ela é como se fosse um chipzinho, né? Ela vai carregando alguma coisa. Só que a gente não tem essa memória. Essa memória ela é tirada. Ainda bem que é assim. Que incrível. Eu concordo muito com o que você falou, penso muito parecido. Mas agora vamos voltar para os números. Quero voltar para o número, ainda tem muito papo ainda para a gente falar. Quero entender um pouco mais sobre numerologia. O que é a minha data de nascimento, ou então, não a minha, o que a data de nascimento de uma pessoa significa na numerologia? É o destino. Falando secamente, bem direta, nós temos assim, na numerologia, normal, uma numerologia padrão, você tem 7 números derivados da sua data de nascimento e do seu nome. Seu nome, cada letra tem uma valência numérica. Então, você tem aí uma somatória e você vai somando. Nome com data de nascimento, o nome ele te dá, as vogais têm a motivação, as consoantes são a impressão, aquilo que o outro vê de você, a soma disso é a sua expressão. Então, você vai fazendo cálculos, você vai fazendo somas. E é um código. Então, vamos botar que a numerologia padrão ela tem 7 números que você tem aí, a partir do seu nome e da sua data de nascimento. A data de nascimento, no meu jeito, como eu te falei, eu gosto de ser muito diferente, eu gosto de ser única, eu gosto de dar identidade ao meu trabalho. Então, na minha numerologia, quando eu faço um mapa numerológico, eu não te dou 7 números, eu te dou 10. Porque eu faço ele dentro das 10 esferas da árvore da vida, das sefirotes da Cabala. Porque, além desses 7 números, você tem o seu nome, porque você é chamado, né? A vibração do seu nome, ele é chamado. Uhum. Você tem o seu sobrenome, a tua carga genealógica. O que você traz da sua família? Também tem uma vibração aí, né? E existe um segmento que é a constelação familiar, né? Porque tem os ancestrais. O teu sobrenome tem uma carga que também traz uma vibração para você. Então, ele tem esses 10 números aí. Porém, a data de nascimento, eu chamo do número do ego. É tão fácil de você ver, assim como na astrologia. Eu sou de Gêmeos. O geminiano é assim, o assado. O escorpião é assim, assado. A data de nascimento, ela é a lei universal. Na numerologia, ela é o destino. Mas se eu for falar isso secamente para você, o que de repente vai te bater primeiro? Nossa, destino é alguma coisa que é uma previsão. Eu nasci para isso aqui. Poxa, eu nasci ou para viver assim, ou eu nasci para ganhar na loteria, eu nasci para ter sorte no amor, eu nasci para não ter sorte no amor. É um destino. Então, assim, muito no subconsciente parece que é uma coisa determinada. O destino, ele é a sua forma de andar. Ele é uma perna sua.
E na data de nascimento, dentro da numerologia destino, tem a lei universal, que a gente chama de lei do karma. Causa, lei e efeito. Você causa, você tem uma lei sobre essa causa e você tem um efeito. Eu plantei pimenta, eu vou colher pimenta. Eu plantei morango, eu vou colher morango. Isso está na sua data de nascimento. Criação, lei e efeito. Dia, mês e ano. Então, a data de nascimento, a soma total da data do seu nascimento, ela é o número do seu ego. Porque o seu nome você muda. Se for mulher, acrescenta nome de casada. Você assina de uma forma diferente. Tem gente que tem 300 nomes, assina de uma forma diferente. O nome é mutável. E digamos, eu caso com uma pessoa. Essa pessoa ela tem um nome, que junto ali com a data de nascimento dela tem uma sintonia. Aí essa pessoa casa, ela adiciona mais um nome. Isso altera tudo ali na vida dela? Altera as coisas? Pode alterar muita coisa? Como é que funciona? Não. Porque, até te perguntar, baseado nisso, eu vejo, por exemplo, alguns artistas, cantores que mudam o nome. Fiz para alguns. O que isso significa? É e uma é normal, ferramenta. é tranquilo de fazer? Tranquilo. É uma ferramenta. Como eu te falei, a numerologia ela é uma ciência e ela é uma ferramenta de autoconhecimento. Você vai entender o seu código. Essa sua data de nascimento, como eu te falei, qual é a informação que eu preciso para fazer um mapa numerológico? Nome e data de nascimento. As duas pernas. Expressão e destino. Só que o destino tem uma força muito grande, porque o nome você muda, o destino não. A data de nascimento você não muda, então é a frequência que você tem mais forte. Quando você conhece essa frequência, você consegue gerenciar as outras frequências que você tem. Quando a gente está falando de nome, a gente não brinca de Deus. Não existe isso. Eu não vou chegar para você e dizer, você vai fazer um mapa numerológico, você vai ser rico. Sua vida vai mudar. Não é isso. Você vai se conhecer. E você pode mudar e deve ter a prosperidade, porque a gente nasceu para isso, para ser próspero. Mas a gente precisa gerenciar os nossos vícios emocionais. A gente está imerso na matéria, a gente está imerso no imediatismo. Então, ele é simplesmente um autoconhecimento. O nome, Tiago, ele é uma ferramenta de autoajuda, de autoconhecimento. Vamos lá, eu tenho o meu nome e a minha data de nascimento. Se eu botei um nome de casada, então alterou o meu destino, alterou as minhas... Não. O que eu carrego de nome de batismo é o que eu vim trabalhar na minha vida. Se tem sequência negativa, se tem desafio, se o meu nome não bate com o meu destino, a gente resolve isso com uma ferramenta do mapa numerológico. Então, eu posso chegar para você e dizer, por exemplo, vou dar o meu exemplo, que é o que eu posso dar. O meu nome é Ana Cláudia Lopes Galvão. Eu hoje consegui colocar na minha carteira de identidade, assinar Ana Galvão. Porque o Ana Galvão, essa perna de nome, ela flui melhor com a minha data de nascimento. O meu nome, Ana Cláudia Lopes Galvão, brigava com a minha data de nascimento. Então, se você tem uma perna que briga com a outra, você o quê? Não anda, não flui. Então, quando a numerologia ela muda um nome, assim como tantos artistas já fizeram, eles vão dar potência. Esse nome, ele não é para você alterar a tua certidão, porque a gente não brinca de Deus. Tudo aquilo que você veio vivenciar, você vai vivenciar. Mas a assinatura, ela te dá um escudo. É como se fosse uma sobrevida, é como se fosse um apoio para essa tua perna fluir. Ela nada mais é do que uma ferramenta de apoio. O que você veio trabalhar na vida, você veio trabalhar. Seu nome é muito desafiador, a gente vai procurar fazer com que você assine de uma forma diferente, para que você tenha esse escudo, essa proteção, para que o desafio do seu nome não incida tanto. Para que você não pese tanto esses desafios. Para que você tenha respiro, para que você possa se conhecer. Mas torno a repetir, a data de nascimento é um código. Esse código é quase como uma barra, né? Como se fosse um código de barra. Código de barra. Você passa aquele leitor óptico e, de repente, quando você vai ver, você tem o valor da mercadoria. Se você não souber um número da sua senha, você acessa seu banco? Não. A gente precisa entender os números e saber o que a gente carrega. Eu falei no começo mapa astral, mas é mapa numerológico, né? Isso. Você está fazendo, né? Sim, mas tudo que você já me passou, já
Eu vou falar a palavra que todo mundo usa hoje, bugou a minha mente. Assim, porque eu já passei por muitas religiões. Eu já fui criado dentro de um centro de candomblé, eu fui católico, fui batizado na igreja católica, já frequentei células de igreja evangélica, fui budista de Nichiren Daishonin por quase 10 anos, do Nam-myoho Renge-kyo, e nunca fiquei tão impactado. Já ouvi revelações de evangélicos, já ouvi revelação de preto velho, de orixás, de tudo que você possa imaginar. E sempre respeitei, mas nunca me impactei como você me impactou quando você fez a leitura ali do meu nome, da minha data de nascimento, e quando você praticamente me descreveu inteiro. A minha infância até o que eu tenho vivido hoje. Você, em alguns áudios ali, você praticamente, e eu tô falando sério mesmo, de verdade, sem me conhecer, sem ter convivido comigo, você praticamente descreveu a minha vida ali com a minha data. Mas isso é tão importante que você fale, porque eu ouço esse relato muitas vezes. Torno a repetir, a minha numerologia não é uma numerologia tipo número 1, você tem liderança, você tem um 4 aqui, você gosta de trabalhar. Não, eu vou identificar o teu vício e a tua potência, para que você possa reconhecer. Muitas das vezes a gente não reconhece a potência que tem, porque está vivendo em vício. Então, é você gerenciar. Então, quando eu falei com você, muito provavelmente você reconheceu em grandes vícios que você tem, de condicionamento, de hábitos. Mas o que é importante a gente dizer que não é oracular. Eu não preciso ser sensitiva para ser numeróloga. Isso é importante mesmo falar. Eu não preciso ter uma sensibilidade, ter clarividência, evidência, estar ligada com o espiritual, com o oculto, porque isso é ciência. Você conhecendo a linguagem de um número, você vai identificar. Você vai saber. Quando uma pessoa chega para mim, a primeira coisa que eu falo é assim: qual o dia que você nasceu? Pelo dia de nascimento, olha a criação aí. Eu já sei como essa pessoa pensa. Porque eu entendo, eu sei o que um número 1 quer dizer. Ele não é só líder. Vem muita coisa por trás dessa liderança, apesar do número 1 ser líder, mas vem muita coisa por trás. O que esse número 1 ele pede? Qual é o vício emocional desse número 1? Eu tenho, por incrível que pareça, eu tenho muitas clientes, e a grande maioria das clientes são 7. Tem uma vibração 7. E o 7, ele tem um vício que é dolorido. Todo vício é muito dolorido da gente lidar. Mas o 7, por exemplo, ele é apegado. Ele tem um apego muito grande. Então, você imagina você ser apegado a uma pessoa, por exemplo, que lida com a morte. Como é ser essa pessoa tão apegada? O que ela precisa fazer para desapegar? Qual é o acesso que ela tem que ter para fazer o caminho contrário? Tiago, é o que eu digo para você. A gente não lida mais com esses ditos da nossa avó. É coisa de velho. Para, isso daí é bobagem. Mas vamos lá. Sobe uma ladeira. Como é que tu sobe uma ladeira? Você vai subir porque tem uma força contrária te fazendo força, né? Você sobe na renha, né? E para descer? É 2 palitos. Então, para você chegar até o recurso, você faz uma força. Porque você está se elevando. Quando você, literalmente, aciona o teu vício, é muito fácil você acionar o teu vício. É muito rápido você acionar o teu vício emocional. Então, a pessoa, para ser desapegada, ela tem que subir uma ladeira. Para ela acionar o apego, é muito rápido. E são condicionamentos muito imperceptíveis. Quando eu descrevi, porque literalmente é entender. Quando eu vejo um número, eu converso com ele. Eu sei aquilo que esse número está dizendo para mim. Incrível, minha amiga, incrível. Bom, vamos falar agora do teu livro. Você escreveu um livro. Sim. Pega ele, posso dar uma olhadinha nele? Vou mostrar ele aqui para as pessoas. Ele é o meu de uso, tá? Não tem problema. Eu uso ele aqui, tanto, ó, gente. tanto. Tá aqui, ó. Números, uma energia psíquica. Olha aqui, ó. Vou mostrar nessa câmera aqui sua também. Aqui. Ana Galvão. O seu Galvão, ele tem Ele tem, é a minha assinatura. Ele tem não é um tio, é um agudo. E fala pra mim, como é que a gente... Fala um pouco desse livro, quando que você escreveu, de onde vem o start para escrever esse livro, e como que a gente faz para adquirir esse livro também. Vamos lá.
Esse livro... Posso deixar ele aqui pode. Aqui na frente da... Será que é... Sem problema nenhum, sem pode querer deixar. desmerecer nossa Iemanjá aqui, ela vai nos ajudar a apoiar aqui o seu livro um pouquinho aqui. Será que ela aguenta? Acho que aguenta, né? Ela é forte, né? Assim que o meu mestre ele foi embora do Brasil, que ele é de Israel, ele voltou para Israel e me deixou com um boom na minha cabeça. E, obviamente, a partir desse momento, eu conheci cada setor do meu mecanismo. Nós temos um mecanismo, a gente funciona. A gente precisa funcionar. Como é que a gente funciona? Com ações e reações. Então, na minha missão, qual é a minha missão? Eu tenho uma missão que eu não posso estar apegada a nada. O conhecimento que eu tenho que me desapegar dele para ele sair. A minha missão é um 7. Então, eu não posso me apegar. O que eu tenho que transmitir. Então, assim que ele foi, que eu fiquei com as minhas anotações, eu falei, eu vou escrever um livro. Eu quero que esse conhecimento, que as pessoas entendam um número, não como só medida e proporção, né? É para marcar alguma coisa. Porque se a gente for parar, Tiago, como eu falei no início, tudo é número. É o número da sua casa, é o seu CEP, é o seu telefone celular, é quanto você calça, quanto eu tenho na minha carteira, quantos ovos eu tenho que colocar nesse bolo. Tudo é número. Tudo é matemática, tudo é um número, né? Tudo é número. Você hoje é reconhecido por um número. É um número do seu INSS. É número. Tudo é um número. Então, essa linguagem, cadê? Tem hora repetida. Por que eu não consigo entender isso? A numerologia, tem várias. A numerologia de anjo, a numerologia disso, daquilo. Mas é o número. É o número. O que o número está dizendo? E aqui tem todas as informações do que é um número. Incrível. Um número, o que é, o que ele fala. Então, tem aqui. E era uma coisa que eu também sentia muita falta. A gente pode até entrar, porque também é uma vertente que eu uso, mas quando eu procurava alguma coisa referente a número, eu encontrava de 1 até o 78. E aí eu olhei e falei assim, gente, de 1 a 78, isso são arcanos de tarô, porque o tarô tem 78 cartas. Então, a descrição dos números estava muito ligada com o tarô. Eu digo, mas cadê o 79? O 80? E o 90? O que eles querem dizer? Então, eu pesquisei, procurei, e aqui tem a descrição do número de 0, que a história do 0 é maravilhosa. Existe uma história desse 0. Tem do 0 até o número 100. O que esses números querem dizer? E associado à carta do tarô. O número 1, mago. O que quer dizer o número 1 como número? E o que quer dizer o número 1 como mago na carta do tarô? Aqui também tem o número ligado a pedras. Uma pedra, ela tem magnetismo. A gente está lidando com o mundo mineral. Ela também vibra. Um número tem uma pedra específica. Aquela pedra específica, ela tem uma fluência para determinado número. Então, por exemplo, se eu sou um número 3, de soma de data de nascimento, por exemplo, eu vou vibrar com uma turquesa. A turquesa, ela vai me dar, a pedra, ela vai me facilitar, porque está vibrando com o meu número. Então, tem números e pedras e cristais. Tem números e óleos essenciais. Às vezes você quer dar uma massagem, você não está legal. Aquele óleo que vibra com você. Tem cores, o número e a cor. Uma cor para cada número, aquele número que tem aquela cor. O número 1 é bom com vermelho, com laranja. Eu tenho que vestir essas roupas? Não. Mas coloca num sabonete, coloca numa toalha, está vendo aquela... É uma fluência. Legal. Então, tem os números aqui no dia a dia. Como que você pode tratar ele. Mas também tem muita informação, até para quem quer estudar, saber o que o número é. O número tem psicologia, fisiologia. O número tem gênero. Ele pode ser masculino, ele pode ser feminino. Ele é um ser. Incrível. E para conseguir o livro, qual editora? Você me passa para eu colocar na descrição do vídeo? Passo para colocar. Tá vendendo? Você está vendendo na internet? Em qualquer livraria virtual.
Na Amazon, na Saraiva Americana. Depois você me passa pelo menos uns 2 links, Sim, que aí eu sim. coloco na descrição do E vídeo. tem no Clube dos Autores. O link do Clube dos Autores eu posso passar para vocês que fica mais fácil. Perfeito. Números, uma energia psíquica. Números, uma energia psíquica. Aqui, ó. Então é isso. Maravilhoso. Ana, vamos falar um pouquinho do tarô. O tarô, ele tem alguma ligação com a numerologia? Dá para trabalhar os dois em conjunto? Fala um pouquinho para mim do tarô. Tudo é número. Tudo, como eu falei, né? A vida da gente está dentro de um universo numérico. As cartas do tarô são numeradas. Então, cada arquétipo do tarô, ele também recebe a vibração daquele número daquela carta. Então, o número 1, o mago, ele para mim é o número 1 vestido. Quando você conta uma história, fica mais fácil de você grudar, né? Se você quer dizer, o número 1 é líder. E se eu disser que o mago, ele é um arquétipo que ele vai querer demonstrar toda a sua magia, porque ele é um mago, ele tem sabedoria, ele trabalha com os 4 elementos, mas ele também quer aparecer, ele está à frente de alguma coisa. Então você vai contando uma história de um arquétipo que está literalmente ligado e vibrando aquele número que é da própria carta. Então o tarô inclusive a leitura de tarô que eu faço, ela é totalmente ligada, vinculada com a numerologia. Num mapa numerológico, a sua data de nascimento é um jogo de tarô, o seu nome é um jogo de tarô. Você tem períodos onde aquele arquétipo ele vai incidir em você em algum momento. E o tarô está muito longe de ser oracular. O tarô está muito longe de ser aquela ferramenta onde a pessoa vai querer tomar a decisão. Ela quer que o tarô tome a decisão para ela, sabe? Eu vou consultar uma taróloga porque eu quero saber se eu devo ficar com aquela pessoa ou não. E assim, tem um limite? Por exemplo, quantas vezes por mês eu posso... Como é que se fala? Jogar as cartas, ler as cartas? Fazer a leitura de um jogo de tarô. Leitura de jogo, leitura das cartas. Isso. Normalmente, a leitura que eu faço mensal. As minhas clientes, elas têm. E, obviamente, não é uma coisa, né, que seja obrigatória. Ela vem quando ela sentir aquela necessidade, mas tem aquelas pessoas que já são mais ligadas, né, já recebem mais aquilo, e recebem aquilo como um conselho. Às vezes até aquela terapia que você precisa ter aquela conversa. O jogo de tarô ele vai te dando um caminho, uma orientação, e aí eu faço normalmente fechado em um mês. De hoje a um mês. E o que é o tarô? Tempo. Ele é o tempo passado, presente e futuro. Ele é tempo. É a tua exposição. Ao que o Tiago vai estar exposto daqui a 30 dias? Qual é a exposição que ele tem? Tiago, você imagina que todas as pessoas do mundo, todo mundo do planeta, está nas mesmas condições, porque a vida ela dá as mesmas condições para todo mundo. Essa fonte divina, ela literalmente ela não vai cercear. Você é melhor, você é pior, você tem... Não, a gente está nas mesmas condições. O sol brilha para todo mundo. Então, vamos imaginar que todo mundo tivesse num deserto, sol a pino, você ali com aquele calor insuportável, a areia refletindo em você. Tu está lá assim, ó, botando um palmo de língua para fora, tentando... Você olha para o lado, por que aquela pessoa está em pé bebendo um cantil de água? O sol é o mesmo, a areia é a mesma. Mas por que ela bebe? Cadê o meu cantil de água? Ela, consciente ou inconscientemente, ela acessa o melhor recurso. Ela tem um recurso e que o sol vai sair? Não. A areia vai ficar mais friazinha? Não. Mas ela passa com mais facilidade do que quem vive em vício emocional. O tarô, ele te dá esse palco. A numerologia, ela te dá o mecanismo. Como que eu funciono? Agora, qual é o meu palco? Aonde eu vou botar o meu mecanismo? É no palco do tarô. O tarô, ele é literalmente a tua exposição. Ao que eu estou exposto? Então, ela não é, pelo menos na minha leitura, que a pessoa que chega para mim e diz assim, você faz. Não, não faço nada, eu não resolvo a sua vida porque eu não resolvo nem a minha. Não resolvo vida de ninguém. Não. E também não quero, né, e eu luto muito com isso, para não criar dependência. Porque senão aquela pessoa chega e diz assim, Ana, você pode jogar assim, uma semana depois, Ana, mas já aconteceu tudo. Não, peraí, calma, respira.
Porque você está criando uma dependência. O tarô não vai responder por você. Ele te orienta. A gente vive em livre-arbítrio. Você pode seguir por um caminho ou pode seguir por outro. Ele te dá uma exposição, ele te dá uma vibração, onde você pode estar daqui a 30 dias vivendo uma frequência. A gente tem um campo vibracional. Sim. Reage, age. Reage, age. Esse campo vibracional ele é eletromagnético. Se você está emitindo uma reação, tu está atraindo uma coisa para você. O tarô, ele diz o que você pode estar atraindo para você mediante ao teu campo vibracional. Então, assim, é uma leitura, aqui eu faço, ela é muito terapêutica e ela vai trabalhar muito o teu mecanismo para que você possa entender a tua exposição. Incrível. E o tarô também, obviamente, está ligado com a numerologia. Como eu falei, a tua data de nascimento ela é um jogo de tarô e o teu nome ele te dá arcanos que por toda a tua vida eles vão incidir. Eu, por exemplo, eu estou vivendo um arcano. Esse arcano ele está incidindo em mim durante 4 anos. Passou de 4 anos é um outro arcano. É um jogo de tarô. Meu nome, o nome de qualquer pessoa é um jogo de tarô. Você falou que às vezes tem clientes, né, que te procuram a cada um mês e tal, mas eu já vi, acho que algum site ou jornal que tem a carta do dia. Às vezes tu tira uma carta do dia. Tem essa possibilidade de você, por exemplo, você como taróloga, né? Sim. Você tira a carta do dia Sim, e eu tenho essa isso no carta meu ela Instagram. serve para várias pessoas. Eu tô perguntando justamente para você, eu já vi você postando uma carta do dia e tal. Essa carta ela serve para todos. Quando você tira uma carta e você posta ali no teu Instagram, ela serve. Qual é o sentido? Quando você não direciona diretamente, vamos supor, não foi eu que te procurei, Sim. Thiago Maia, para você ler as cartas. E você acaba tirando uma carta que acaba servindo genérica. Como que funciona isso? É como eu te falei, tudo é vibração. Se eu não me engano, eu acho que foi você que disse assim, Ana, você colocou um negócio na carta do dia que era o que eu precisava ouvir. E para mim funciona exatamente assim. É uma vibração, é uma carta que ela sai e normalmente eu falo o positivo e o desafio. Você vai acessar isso. O dia ele te dá, às vezes é uma carta, por exemplo, de espada, que a gente está trabalhando de um naipe mais mental. Então você vai estar mais mental naquele dia. O que você acessa na tua mente? O positivo ou o negativo dela? Então é uma mensagem, uma palavra, às vezes é aquilo que você precisa ouvir. E o meu tarô é justamente isso. Quando a pessoa vem me procurar, ela vai ouvir aquilo que ela precisa ouvir. Então, quando a gente está falando de vibração de dia, é uma vibração onde você pode acessar a energia do dia. O dia está mais emocional, o dia está mais mental. Quando é um arcano maior, ele vai te dar a potência desse arcano e toda a característica dele que você pode seguir ou não. Então, quando eu falo da carta do dia, inclusive eu tenho um grupo de tarô, que todas as meninas que participam do grupo, elas recebem a carta do dia e têm direito a meia hora de tarô individual. Porque uma coisa é você saber a sua energia, a sua pergunta, o que você quer fazer, o que você quer saber de alguma coisa específica, qual é a vibração, o que está vibrando aquilo ali. E ela tem diariamente, do dia 1º ao dia 30, todos os dias, a carta do dia, que vai te dizer a potência e vai te dizer a armadilha que você deve fugir. Você fugir de uma impaciência, às vezes, à toa, né? Um dilema que você cria, às vezes, porque está se auto-sabotando, um problema que é desse tamanho, você consegue enxergar ele maior. E, às vezes, aquela palavra vai te acionar alguma coisa, te desperta alguma coisa, para que você justamente não caia nessa armadilha do negativo do dia. Então, é uma vibração de dia, geral, genérica, e que qualquer um pode acessar. Olha, Ana, a gente está chegando ao fim. Eu ficaria aqui pelo menos mais umas 2 horas conversando com você. Ainda não chegamos ao fim, não. Ainda tem algumas coisas para falar. Mas eu, com certeza, vou ter que te trazer aqui novamente. Daqui a alguns capítulos, daqui a alguns episódios. Eu vou marcar com você novamente, porque são tantas perguntas que eu tenho. Por exemplo, antes eu falei que já estava acabando, mas eu vou fazer mais uma pergunta sobre tarô, tá? Existe até me desculpa a ignorância, tem algum ritual para você ler essas cartas? Tem algum momento, tem que ter algum espaço, você pode jogar em qualquer lugar, tem que ter... Qual é o manuseio. O limite, o manuseio, o respeito, como é que funciona? Eu digo para você, eu sou muito concreta,
eu sou muito científica, eu sou muito lógica, eu torno a repetir, eu não preciso ser sensitiva para jogar ou fazer uma leitura, eu preciso conhecer os arquétipos do tarô. Quando você conhece a história de cada um, o simbolismo de cada um, a gente não lida bem com o simbolismo, a gente não consegue identificar. Se você tem um sonho, você, meu Deus do céu, o que esse sonho está querendo me dizer? Né? O símbolo, ele se perdeu muito, então a gente não tem esse acesso. Então, o tarô, ele é simbolismo puro. Então, quando você conhece o simbolismo, você conhece aquilo que o tarô está querendo dizer, o puxar das cartas, né? Quando você faz um jogo ali, aquilo está te direcionando de alguma forma. Não precisa ser sensitivo, não precisa ser místico. Eu acho que para cada pessoa funciona do jeito mais confortável, né? Eu, por exemplo, eu não tenho um ritual. Muito particular, obviamente, quando a gente embaralha, ou quando a gente vai cortar, mas ter, assim, cenário, fazer um cenário. Normalmente eu digo muito isso. A pessoa faz um cenário, mas qual é o propósito desse cenário? É para você se conectar, porque muitas das vezes tem entidades que jogam tarô, né? Ciganas, sim, enfim, entidades mesmo, mas elas precisam desse cenário, porque é uma conexão que ela tem com esse espiritual, sim, e está tudo bem. Eu ia até te perguntar isso, porque eu tinha uma visão há um tempo atrás, e nada contra, mas eu imaginava quando você falava de tarô, ou ler cartas, que tinha alguma ajuda espiritual. Por exemplo, a pessoa chegava e a pessoa que está ali lendo, eu não achava que a pessoa incorporava alguma entidade, mas eu achava que alguma energia de algum espírito ajudava ali a mover, a tirar a carta certa e tal. Mas não, é tudo é uma frequência. É tudo frequência. Mesmo que seja à distância, vídeo, porque eu faço atendimento para o pessoal de Portugal. Eu tenho uma menina que está em Sydney. Então, tem uma distância, tem muitas pessoas de Belo Horizonte. Então, a gente faz via internet. Faço por vídeo. Ah, mas funciona? Funciona. Porque quando você faz a primeira leitura, você traz a energia dessa pessoa para essa mesa. E torna a repetir. A mesa, o aparato, vai muito da conexão da pessoa. Sempre o propósito. Por quê? Quando você tem uma intenção, ela te leva para algum lugar. Se a intenção de formar uma mesa, botar uma bola, né, de cristal, botar incenso, botar vela, botar copo d'água, se isso te leva para um acesso a uma intuição, porque é uma intuição, a gente trabalha com uma intuição também. Então, quando ela faz essa conexão, existe um propósito. Mas se essa mesa ela é feita, elaborada, para impressionar um cliente, para que esse cliente entender que essa pessoa tem uma espiritualidade, que ela tem, aí a coisa já não perde o propósito. Entendi. Então, a leitura de tarô, ela pode ser para qualquer pessoa. Legal. Ela pode entender o tarô, ela pode conhecer, estudar o tarô, e ela pode tirar tarô para ela. E para fechar, em cima da numerologia e do tarô, qualquer pessoa de qualquer religião, evangélica, budista, católica, pode ler as cartas ou trabalhar a numerologia? Lindamente, porque ela vai estar trabalhando o psicológico dela, ela vai estar numa orientação psíquica. A gente vai estar lidando com essa emoção que ela está colocando no mundo, e muitas vezes ela está em desafio, para literalmente ela mesma coloca alguns desafios na vida. E se ela limpar aquilo ali, as coisas começam a florescer. Ela, às vezes, vou te dar um exemplo muito simples. Sim. Às vezes você chega para mim e diz assim, Ana, joga aqui para mim, e diz, isso aqui vai dar bom para mim? Aí tem a carta do Sol, uma das cartas mais ricas, mais prósperas, mais benéficas do tarô. É o Sol. Nossa, você está aqui num ambiente de prosperidade, aquecimento. Para mim, Ana, acho que a carta do Sol ela te dá esclarecimento, coisas esclarecidas, você está vendo as coisas sobre a luz do Sol. Mas como que tu está funcionando? O que adianta você ter um sol lindo, um dia lindo, maravilhoso, e tu está dentro do quarto sem querer pegar a vitamina D? Tem a carta da morte também, não tem? No tem lindamente a carta da morte. Não exclusivamente trata de morte. Pelo amor de Deus, nunca. A gente não tem o tarô não tem esse poder de prever morte de ninguém. Sim. Vou te dar... que ótimo que você fez essa pergunta. Ai, que delícia. Muito obrigada. Porque, assim, a morte... Olha o simbolismo. O que é você trabalhar um simbolismo?
O que é? Qual é o arquétipo da carta da morte? É uma caveira. A pessoa olha aquela caveira, ela já fica, nossa, apavorada. Eu digo, meu Deus, alguém uma carta ruim, vai morrer. Gente, você se olha no espelho, Tiago, o que você vê? Barba, cabelo, quase não tem, né? Sobrancelha, arruga, o nariz, a boca. Você vê seu osso? Não. A morte, o esqueleto é o osso. É uma transformação. Mas essa transformação vem de quê? Do osso. Ela vem de onde? De dentro. Então, a carta da morte, ela fala, não adianta você esperar nada, transformação de fora, porque tem gente que chega e diz assim, que se isso acontecer, e vai melhorar a minha vida, porque se isso aqui eu vou transformar quando ir. Não é fora, é dentro. A morte é a morte de hábitos, vícios e condicionamentos que você já percebe que não quer mais, que não te cabe mais, e que você está rompendo com aquilo para você dar uma vertente melhor. É uma transformação para o bem, é uma elevação que você vai ter. Ela tem que ter persistência. Porque, por exemplo, eu tenho um hábito horroroso, eu fumo. Se eu chego para você e digo assim, parei de fumar, Tiago. Veio de dentro de mim, do meu âmago, veio e é de dentro. É um vício, é um hábito, é um condicionamento que eu vou parar para eu ganhar o quê? Saúde. É a morte. Mas ela pede o quê? Persistência. Se eu não persistir, a nicotina vai ficar aqui, ó. Ana. E se eu voltar, vou voltar, em vez de eu fumar um maço, eu fumo 5. Então, a morte é isso. Ela é o limbo, ela é a transição. E ela é o osso, ela é interna. Então, assim, existe uma riqueza tão grande no tarô, quando você fala, quando você faz um jogo, e que a pessoa passa a entender. Fico muito feliz que muitas das clientes que tinham um entendimento do tarô, elas hoje têm uma outra visão do que é essa leitura, né? E não tem nada a ver com o diabo, que é uma coisa ruim, a torre, que é uma coisa horrorosa, o enforcado. Nossa, tem gente que fica... Nossa, coitada da carta do enforcado, que todo mundo demoniza a carta do enforcado. E tem uma mensagem muito bonita, muito bonita. É você catar isso para você. Incrível. Quando você cata isso para você nesse benefício, e é o que a gente já tinha falado antes, para subir dá mais trabalho. E a gente desce muito rápido para os vícios. Sim. Então, a carta do tarô, ela te orienta. E está muito longe de resolver o problema. Ela vai te orientar para que você possa tomar a melhor decisão, a tomar o melhor caminho, a você se organizar melhor, no teu tempo. Quando você faz um mapa numerológico, você se organiza no teu mecanismo. Você passa a entender como você funciona. E o interessante é você também saber como que o outro funciona. O que o outro tem para te dar. Como isso melhora as relações. Que legal, minha amiga. Olha, eu teria muitas outras perguntas. Inclusive, eu separei algumas perguntas para fazer que eu não fiz. Não conseguiu fazer. Mas isso aí é até um gancho. Inclusive, você que está assistindo aí, deixa o comentário, você que chegou até aqui, se você está gostando desse papo. Sigam a Ana Galvão. Vou deixar todas as redes sociais dela aqui, todos os links de tudo que ela falou do livro, de tudo vai estar aqui embaixo. Tá? Porque a Ana tem muito conteúdo legal para oferecer para vocês. Ana, nosso papo está chegando ao fim, tá? Ainda não vou te agradecer. Eu vou te fazer uma pergunta que eu faço para todos os convidados que passam por aqui. Que o nosso programa é Papo Suburbano, a gente começa pelo subúrbio, mas a ideia é falar do nosso convidado, das histórias das pessoas que passam por aqui. Mas o que é ser suburbano para você? Eu posso te falar em uma palavra só: brilho. O suburbano, ele gosta do brilho. Pode ser até que eu tenha alguma memória da época das bijuterias, porque as meninas, as mulheres, elas chegavam sempre, elas sempre queriam alguma coisa que brilhasse. É o brilho. Então, o suburbano, ele tem isso. Ele é brilhante. Ele brilha. Perfeito, perfeito. E eu queria que você me indicasse um lugar no subúrbio que eu preciso conhecer, ou que eu preciso passar um dia. Pode ser um bairro, pode ser um restaurante, pode ser uma festa, o que você quiser. Olha, hoje em dia está bem conhecido como a batata de Marechal. Olha, adoro. Adoro. Mas tem muita coisa dentro de Marechal que a gente pode dar uma futucada. Como eu te falei, eu sou meio profunda. Marechal Hermes é um bairro cativante também. Cativante, é um bairro que tem história também, né? A própria estação de trem tem uma arquitetura linda. Tem o teatro, né? O Armando Gonzaga, se eu não me engano, acho que o nome é esse,
O campo de futebol do Botafogo, que era lá. E eu lembro que na época que eu estudava, eu cruzava com um jogador de futebol. Legal. Então, assim, tem história. E quem gosta de comida, a batata de Marechal é uma delícia. Batata de Marechal tá no meu foco fazer um vídeo para contar. A gente tem um plano aqui pro canal, que é trazer um quadro sobre gastronomia. Onde a gente vai sair pelo subúrbio, a começar por Madureira. Aí você me convida? Com certeza, então por isso que eu tô te falando, porque a ideia é trazer... Eu já tô perguntando para os meus convidados lugares assim que eles gostam, justamente para ter o gancho de futuramente levar essas pessoas para invadir o lugar e pra gente... Ou se é um museu, curtir o museu junto, se é um teatro, curtir o teatro junto. Ai, nesse caso da batata de Marechal Hermes, comer aquela batata de Marechal. Bom que eu falei da batata de Marechal, que delícia, porque ela é maravilhosa. Ai, minha amiga, que incrível, que troca. Muito obrigado, de coração. Essa conexão da gente não foi por acaso. Com certeza. Aquele dia eu nem ia gravar lá com vocês, assim, eu tava para gravar outra coisa e de repente, do nada, tava ali totalmente envolvido com várias pessoas da feira e principalmente você, que é uma pessoa que eu trago esse contato desde então. Então, gratidão, muito obrigado por isso. Então, pessoal, é isso. Conversei aqui com a Ana Galvão, essa pessoa incrível, esse ser humano de luz. Sigam a Ana Galvão, vou deixar todas as redes sociais dela aqui embaixo na descrição. E se você aí tem uma empresa, tem algum negócio e você acha que o que nós estamos fazendo aqui com o Papo Suburbano é relevante para a sociedade de alguma forma, se você quiser nos apoiar, vai ser um prazer conversar com vocês, ter a sua empresa aqui no nosso espaço, o QR Code aparecendo. O céu é o limite, estamos à disposição para conversar com você, para que a gente possa fazer muito mais, né? Porque hoje não temos nenhum tipo de patrocínio, isso tudo feito com muito amor por mim, pela minha família, pelo Tiagão que está aqui comigo e para essas pessoas que estão passando por aqui, que acreditam e enxergam alguma coisa de relevante nisso que eu estou fazendo aqui com o Eu Te Amo Madureira, com o Papo Suburbano. Então, se você tem uma empresa e quer apoiar, quer ver mais pessoas como a Ana Galvão aqui, entre em contato com a gente aí pelas nossas redes sociais, vai ser um prazer conversar com vocês e ter vocês aqui nessa empreitada com a gente. Ana, gratidão, muita luz para você, que Deus nos abençoe e que não falte positividade, paz, amor e boa sorte nas nossas vidas. As portas do Eu Te Amo Madureira, do Papo Suburbano, estão sempre abertas para você. Ai, que bom, porque pretendo voltar. Vai voltar. E eu te agradeço também, meu amor. Sempre é uma troca, né? É o dar e o receber, e a gente vive para isso. Quem não serve para servir, não serve para viver. Então, a gente... assim, eu quero muito te agradecer por esse espaço, essa oportunidade de ampliar e falar um pouquinho de uma coisa que às vezes as pessoas não têm muito conhecimento, das pessoas que não entendem muito o que é, e só esse espaço das pessoas poderem ter um pouquinho, saber um pouquinho do que como funciona, eu já fico muito grata, porque é um trabalho também que eu faço com muito amor. Eu falo para você, eu podia ficar aqui 3 dias e 3 noites. Com certeza, eu ficaria te ouvindo fácil aqui. Falando. Mas você vai voltar, a gente vai conversar muito e vai me mantendo informado de tudo que está acontecendo, que eu vou sempre divulgando aqui no Eu Te Amo Madureira. Pode deixar, meu E deixa passar aí do capítulo 50, a gente marca de novo para você voltar aqui. Não vai demorar muito, não. Tá show. Vai ser para comer a batata de Madureira? De Marechal? Isso aí vai ser antes do capítulo 50, você não tenha dúvida disso, que eu já estou programando o programa de gastronomia. Então a gente já está focando em alguns pontos que a gente quer, a gente fala invadir, né? Que a gente quer conhecer, levar para o pessoal conhecer do subúrbio, e vou colocar como prioridade a batata de Marechal e vou te convidar para ir comigo lá. A pessoa é magrinha de ruim, porque a pessoa adora comer. Ana, gratidão, minha amiga, de verdade, muito obrigado. Gente, vocês que chegaram até aqui, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixa seu comentário, copia aqui o link, compartilha lá nas suas redes sociais, no WhatsApp, com seus amigos, com quem você sabe que ama a Madureira, que ama o subúrbio. Vai ser um prazer poder continuar fazendo isso aqui para vocês, que a gente faz com muito carinho, faço com muito amor isso aqui. Então, saber que você está gostando, deixa seu comentário aí para eu saber que está conseguindo atingir as pessoas, vai ser muito legal. Então é isso, da minha parte é só, que Deus abençoe todos nós, um forte abraço, tamo junto, valeu. Obrigado, minha querida. Meu amor, foi maravilhoso.